Bom, meus irmãos, boa tarde a todos na sala, que a paz de Deus esteja conosco e permaneça para hoje e sempre. Hoje aqui na nossa sala, nós vamos ter o estudo como está escrito no banner. Nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, cujo título é Bem-aventurados os aflitos, e o complemento sobre o bem e o mal de sofrer. Vale informar que esses estudos, os estudos divulgados aqui, eles estarão no site no site do nosso grupo, na situação de www.youtube, né, e /usuário, o youtube.com /usuário Décio Neves, e na seção de vídeos, né? Então, dessa maneira, todos estão convidados a dar participação, e eu gostaria de permissão para iniciar a nossa oração inicial, a nossa prece inicial. Então, eu convidaria nesse momento todos os amigos participantes da sala e informar que este é o momento de elevarmos o nosso pensamento e agradecer a Deus a oportunidade de fazermos alguma coisa útil ao próximo e, consequentemente, para nós mesmos. Pedimos ao Senhor, Deus Onipotente, né, que nos permita a presença de nossos anjos da guarda, fonte de toda inspiração das nossas melhores reflexões, e que através deles consigamos as respostas necessárias à ajuda de nossos irmãos e, consequentemente, para nós mesmos, né? Que afaste de nós qualquer influência maléfica que possa nos desviar dos sentimentos de caridade e amor ao próximo, e, se possível, Senhor, permita que as fontes dessas influências contagiem com os seus sentimentos de fraternidade que permeiam os nossos participantes. Permiti, enfim, que os mestres da divindade, que estejam mais próximos a vós, nos instruam, nos aconselhem, preservando-os de qualquer sentimento de egoísmo, orgulho, vaidade e outros, para que assim possamos manifestar em atitudes algum amor ao próximo, como gostaríamos para nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Agora vamos retornar ao nosso irmão Décio para dar continuidade a... Boa tarde. Olá, dona de mim. Boa tarde a todos presentes. Que a doce e serena paz do Rabi da Galileia nos envolva nos estudos desta tarde. Costumeiramente, solicitamos para que um de vocês digitem um número de 1 a 288 na área de texto. Oportunidade que vamos ver para continuarmos 53 e 135. Obrigado, dona de mim, Fernando. O período de harmonização decorrente da prece realizada pelo nosso dileto irmão Márcio. Pois bem, dona de mim digitou 53. Isso aqui é do Minuto de Sabedoria de Carlos César Pastorino. Atualmente, ele está na pátria espiritual. 53, dona de mim. E quando a gente fala assim, dona de mim, eu estou falando naturalmente para o irmão X em primeiro lugar, porquanto até tudo que emana, tudo que esvai de minha boca, naturalmente eu sou o primeiro a ouvir, porquanto os meus ouvidos estão próximos da mesma, né? Até que o próximo ouve. Então, quando eu disser dona de mim, estou falando para mim mesmo até o Atsung, né? A última pessoa. Dona de mim, tem equilíbrio e energia. Saiba ser reconhecida. Não lances pedras em quem te beneficiou. Não se julgue diminuída quando
o ajudarem. Saiba agradecer. Quebre seu orgulho e receba com gratidão o auxílio que lhe derem. E jamais esqueça o benefício, nem o benfeitor. O pior dos defeitos é a ingratidão, que despedra, ou melhor, que despreza e apedreja hoje quem nos beneficiou ontem. Então, a ingratidão, meus irmãos, é extraordinariamente ruim. E você não ser ou não ficar satisfeito com uma ação benfazeja, dirigida pelo próximo, feita por alguém, isso aí é deveras constrangedor. E não tenha dúvida que amanhã ou depois nós vamos sofrer pelo não reconhecimento. Normalmente nós lemos uma, mas vamos ler a segunda aqui, colocada pelo nosso amigo Fernando Peoar. Fernando, se você está doente, se você está enfermo, não se impressione. E interessante que falaremos hoje nos estudos sobre enfermidade, sobre doença, sobre o sofrer em si. Qualquer mal, Fernando, ou aparência de mal, é coisa passageira. A única essência eterna e real é Deus, que é todo bondade, que é todo bem. A saúde perfeita, a felicidade integral, a alegria sem sombras, já foi dito, não é desse mundo. Se a doença o está experimentando, procure unir-se mentalmente a essa energia cósmica que lhe penetra o organismo, juntamente com o ar que respira, e busque assim o revigoramento, a purificação de todas as suas células. E hoje vamos justamente falar, Nando, seja bem-vindo, Jaque, pela mesma forma. Vamos falar sobre o sofrimento, sobre a dor, sobre as doenças, sobre essas vicissitudes que se nos abate. Então, esses dias mesmos, eu estou gripado. Então, porque eu estou gripado, estou com uma pequena coriza, muitas vezes até a cabeça dói, eu vou enfiar a mão na cabeça, né, arrancar os cabelos, infelizmente eu não os tenho, mas arrancá-lo, reclamar para Deus e o mundo, não, as coisas vêm, e muitas vezes aquilo que nós achamos que é injustiça, aquilo que nós achamos que acontece só com a gente, aquela doença veio para reparar, para acertar algum desvio, mesmo que, no momento, a gente assim não pensa, a gente assim não diagnostica, né? Meus irmãos, como está aí no banner, nós vamos estudar relativamente o capítulo 5 do Evangelho. Bem-aventurados aflitos, né, o bem e o mal a sofrer. Jesus disse, ou pelo menos os apóstolos, de uma certa forma, assim, deixaram escrito nos evangelhos, os quais lemos ainda hoje, né? Vinde a mim, vós que estáis aflitos e cansados, com o coração compungido e apertado, eu vos aliviarei, pois comigo o vosso fardo é mais leve, né? E as vossas argrúrias, as vossas dificuldades e vicissitudes são mais brandas, né? Com Jesus é mais leve. E por que isso, meus irmãos? Porque com Jesus o fardo torna-se mais leve. É porque, na verdade, depositamos nele fé e sabemos, sobretudo, que há uma vida a posteriori. Antes, porém, de darmos entrada no nosso título, que está devidamente acima consignado, nós estudamos, e a gente aqui sempre falamos, né? Nós estudamos aqui, às quartas e sexta-feira, as 7 principais obras de Kardec. E é bom ressaltar que ele escreveu 24 obras. Dentro dessas 24 obras,
A Revista Espírita, quase 14 anos, constituída de 136 ou 146 volumes. Parece que é 136 volumes. Nós estudamos aqui as 7 principais obras, as obras ditas básicas, acrescidas do que é o Espiritismo e obras póstumas, que foi escrita, naturalmente, posterior ao passamento de Kardec, porém com anotações do próprio Kardec, franqueada, liberada pela a sua esposa carinhosa Gabriele, né? Budan, carinhosamente chamado por Gabi. Então, a gente estuda de forma sequencial e sistematizada. O que vem a ser isso? Hoje estamos estudando o Evangelho. Qual foi a obra posterior ao Evangelho? Foi o livro Céu e Inferno. Depois, Gênesis. Depois, obra póstuma. Depois, o livro dos Espíritos. Depois, o que é o Espiritismo. Depois, o livro dos Médiuns. Então, tudo de uma forma. Vamos estudar o Evangelho quantas vezes? Vamos estudar o Evangelho daqui quantos estudos? KJNR, seja bem-vindo. Vamos estudar daqui 6 estudos, né? Que vai dar praticamente 3 semanas. Retornaremos no Evangelho. Vimos a anterior aos estudos de hoje sobre suicídio e loucura. O que vem a constituir o suicídio e loucura, normalmente é a falta de fé, de esperança no mundo a posteriori, no mundo superior. Quando não temos esperança e quando não detemos a convicção de que há uma vida após a morte, então qualquer problema que eu sinto de ordem material, alguma dívida, algum amor rompido, alguma coisa que me constrange severamente, ora, eu vou suicidar porquanto eu abrevio esse sofrimento. Mas a verdade é que a nossa vida não se restringe tão somente. Vida nós temos, né? A nossa existência não restringe tão somente a essa vida aqui na Terra, nessa presente encarnação. Estamos humanos, pois somos espírito. Então, temporariamente estamos humanos. Quando a pessoa não tem confiança, não tem uma certeza numa vida a posteriori, numa vida futura, então o suicídio é o melhor caminho. Para que sofrer? Falamos também do... Aí nós vamos entrar hoje do bem e o mal sofrer. Quando Jesus disse, vinde a mim os aflitos, os que sofrem, porque desses serão o reino do céu, o que ele quis dizer com isso? Pois aqui na Terra, sendo um mundo de prova e expiação, ambos, tanto a aprovação como a expiação, pode decorrer o sofrimento. Aqui não existe nenhum espírito, nenhuma alma, né, que é o espírito encarnado, 100% feliz. Sempre há alguma angústia, sempre há algum constrangimento, sempre há alguma insatisfação em qualquer ponto, ou a qualquer momento. Jesus, com isso, quis dizer o seguinte, vinde a mim os aflitos e os que sofrem, os que sabem sofrer, os que sofrem com resignação. Porque sofrer, todo mundo sofre. Irmão Gil sofre, Márcio sofre, até Jaque sofre, até o Nando. Cada um com sua parcela de sofrimento, e sob a sua visão, ele sofre mais ou menos do que você. Chega ao ponto que o sofrimento, você está com simplesmente uma dorzinha, uma unha encravada e acha que aquilo é o fim do mundo. Outro, no entanto, sorri. Outros estão sempre alegres e o sofrimento é muito grande. O sofrimento é muito grande. Ou outras vezes nem sofrimento tem. Então aí, vocês observem que é o fato de saber sofrer. Mas quando Jesus disse, você sofre com resignação, você sofre sabendo que aquilo é passageiro, e que aquele sofrimento
é um lenitivo, é um elixir, é um remédio para você curar alguma paixão, algum orgulho, alguma coisa viciosa, ou seja, alguma coisa que distanciou da virtude, nesta ou em outra encarnação, e pediu a divina providência para que sofresse isso ou aquilo, para que redimisse, para que você, de uma certa forma, resgatasse a duplicata, né, da vida pretérita. Meu amigo Wagner, boa tarde. Bons cappuccino para nós, né, meu irmão? Então, quando Jesus disse, vinde a mim os aflitos, pois, né, esses terão o reino dos céus, os que sofrem, ele quis, repetimos, dizer, e como de fato disse, que vinde a mim os que sabem sofrer, os que têm resignação no sofrer. Não são aqueles que sofrem e ficam chorando, ficam resmungando. Por que isso aconteceu comigo? Ora, nada dá certo para mim. Ora, essa erisipela da minha perna, isso aqui já tem 10 anos. Por que as coisas é tudo ruim para o meu filho, para o meu vizinho? A sorte lhe basteja. Ora, se você, por outro lado, sofrendo, mas sabendo que ali você está, e como de fato está, resgatando uma promissória de uma dívida contraída, quase notadamente em vida pregressa, pode naturalmente ser em decorrência dessa reencarnação. Aí sim. Quando Márcio coloca aí na terra, bem-aventurados aflitos, o reino dos céus lhe pertence. Não se referia a ele de modo algum os que sofrem, visto que sofrem todos os que estão aqui na terra, né? Que ocupem trono ou que puxa o cabo de uma enxada. Ele está sofrendo. Que dorme num palácio ou abriga debaixo de um rancho ou um casebre de palhoça. Mas, olha aí, poucos, muito poucos sabem sofrer, sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Eu não estou com vontade de fazer isso. Eu estou numa preguiça. Vamos aplicar aquela lei francesa, o laissez-faire, né? Vamos deixar do jeito que está para ver como fica. Um grande administrador disse, cidadão fazendo o concurso e não passava, e o seu colega tendo, vamos dizer assim, um aproveitamento extraordinário nos concursos que falava, olha o desânimo aí. O que é sorte? Não existe sorte, não existe azar, né, meus irmãos? Sorte é o encontro da oportunidade com a competência. Mulher caliente, seja bem-vinda. Sorte é o encontro da oportunidade, do preparo com a oportunidade. Ora, eu estou preparado. Eu estou preparada. Zélia estudou. Zélia preparou. Apareceu o concurso, apareceu aquela oportunidade. Ela vai sair bem. O Décio, como colocou o Márcio em cima, é uma pessoa desanimada. Não faz por onde as coisas ocorrerem. Então, tudo de uma certa forma não vai dar certo para ele. Então, eu não devo lamuriar, chorar, reclamar a Deus, a Jesus, a espiritualidade de que nada dá certo para mim. Foi dado a minha incúria, a minha desídia, a minha falta de fé, ao meu desânimo. A minha falta de fé ao desânimo. Nenhuma a não ser o nada. Veja bem. Nenhuma a não ser o nada. Daí deve concluir que se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva mais vale buscá-lo imediatamente e não mais tarde para sofrer e por menor tempo. Aqui, esse espírito foi Lamennais? Lacordaire. Ele falando que quando
eu não tenho perspectiva de futuro nenhum, quando eu sofro e acho que a vida está vinculada naturalmente e tão somente às vicissitudes terrestres, que o bem e o mal é indecorrente daquilo que eu aquinhou, daquilo que eu consigo amealhar aqui na Terra, então, se as coisas não estão dando certo para mim, se não vai o barco de vento em popa, eu devo suicidar. Eu devo, e normalmente isso ocorre com aquelas pessoas não religiosas, com aquelas pessoas voltadas ao materialismo, né? E já foi dito e provado cientificamente que as pessoas religiosas, as pessoas que têm uma filosofia doutrinária como meta, como bússola, como norte de vida, vivem com mais qualidade e vivem mais inclusive. Gente, a nossa sala, muito embora esse assunto quase que não tenha assim questionamento, né? Mas é bom que se coloque alguma coisa para mim não ficar engessado tão somente naquilo que nós preparamos, que é essa parte do Evangelho, né? Bem-aventurado os aflitos, o bem e o mal sofrer. Alegrai-vos, disse Deus, quando vos enviar para a luta. Não consiste estar no fogo da batalha, mas nos amargores da vida. Então o soldado, quando ele é mandado para o campo de batalha, ele sente de uma certa forma triste, porque na caserna, fora do campo, ele não ganha ou não amealha a ascensão, a progressão na carreira militar. Então, ele fica satisfeito quando é mandado para a guerra, a luta, com mortes inclusive, né? Porque a guerra eu estou fadado a morrer ou matar. Então, quando Deus nos manda a guerra, não a guerra fratricida, não a guerra em pegar armas, mas a guerra em aceitar com resignação uma doença, uma perda de um ente querido da família, alguma vicissitude de um bem querido, de um ente querido que vive sob o mesmo teto, né? Então, essas são as guerras. Feliz daquele que pode bater no peito e dizer, ó meu Deus, posso não conseguir, mas farei tudo para que venço essa batalha, venço esse câncer, venço essa doença que me agrilhoa, que fica comigo, que está comigo há muitos anos. Esse sim terá o reino dos céus. Tico Teco, guerra contra nós, mas inclinação, né? E veja aí o que Tico Teco pôs. E Kardec, o Espírito Verdade, Kardec, de uma certa forma, arguindo o que se constituiria o verdadeiro espírita. E o Espírito Verdade diz que o verdadeiro espírita é aquele que batalha, é aquele que sente dificuldade, é aquele que dia a dia e gradualmente vence as suas más inclinações. Esse sim é o espírita. Não é aquela pessoa pura, não é aquela pessoa que já, vamos dizer assim, segundo algumas doutrinas, foram ungidas por Deus, foram ungidas por Jesus. Então, o espírita, o verdadeiro espírita, é aquele que combate diariamente as más tendências. Então é preferível um cidadão que bebe, que fuma, que injeta, que come em demasia, que tem esse ou aquele vício, do que aquela pessoa perfeita. E até porque perfeita não existe, né, meus irmãos? Falávamos há pouco, que aqui na Terra é um mundo de prova e expiação e todos, sem exceção alguma, têm defeitos e está aqui para expiar e provar. O que, na lição desta tarde, nos remete Jesus, bem-aventurado os aflitos, é que, nesse processo evolutivo e em decorrência dos sofrimentos que
são por demais e estão acometidos em nós em demasia, é sabermos sofrer, termos paciência no sofrimento, termos resignação. O mal é o melhor remédio. Márcio coloca, bem-aventurado, ele colocou lá, nós já tínhamos lido aqui, bem-aventurados os aflitos que, então, traduzir assim, bem-aventurados os aflitos, aquele que tem a ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança, sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que falta na terra, porque depois de labor virá o repouso. Vocês veem que está lastreado essa convicção na fé. Ontem, no grupo de estudo lá no centro, uma senhora me perguntou assim, olha, eu sou lá da capital, da outra capital, porque eu moro aqui no Tocantins, né? Eu de Goiânia, com 900 quilômetros daqui, eu estou passando aqui, mas lá, o senhor acha correto a gente fazer assim uma promessa? Lá tem uma cidade chamada Trindade, e eu fiz uma promessa para a Santa Fulana, que se a minha filha fizer isso, para passar no vestibular, eu fiz a promessa de ir lá, a pé, são 18 quilômetros. Ela falou, o senhor acha correto, Décio? Eu falei, olha, é a promessa nada mais é do que a fortificação da fé. Se você faz uma promessa, tendo fé que ela passa, mas não ter fé, você orar, fazer uma prece, conversar com ela seguir os bons caminhos, sobretudo estudando, deixando de sair à noite para as baladas, e esse tempo que está desperdiçando e voltando para o estudo, se você conseguir sensibilizar, a fé é válida, a promessa é válida porque fortificou sua fé. Então a fé, como colocou o Espírito Lacordaire aí, é a base da conquista e da superação de um sofrimento. E aí ela falou até, e a adoração da imagem, eu tenho um santo, eu adoro o santo, tudo, foi perfeito, pode fazer isso. A nossa convicção religiosa não recomenda a adoração, mas desde que você adorar uma cruzinha, adorar um santo e aquilo te remete a bons pensamentos, então por que não fazê-lo? Faça. E assim eu expliquei. Mas eu fiz esta colocação, foi para, de uma certa forma, ressaltar o que Lacordaire, ele concluiu aí, segundo Márcio colocou na tela, de que a fé é a base para nos dar a resignação do sofrimento. Acho que os caminhos da expiação, o sofrer é o preço pago para um melhor futuro. Falou Tico Teco. Não tenha dúvida, Tico Teco. Tenha plena convicção disso. Hoje eu estou com essa erisipela, estou 10 anos com a perna ruim, ou o meu braço, eu estou com uma bursite, olha, eu estou com CA. Muitas vezes não tem cura aqui nessa minha existência e eu venha a definhar, a morrer por isso. Mas bem-aventurado aqueles que sofrem, que gemem, que choram, porque ao adentrar o mundo espiritual, conforme está aqui no Evangelho, você entra sorrindo, entra alegre. Mas veja bem, este sofrimento em decorrência de uma doença, você tem que sofrer com resignação, né? Com calma. Caiu a minha tela aqui. Sofrer com resignação, com calma, sem reclamar, sem lamuriar, sem falar que Deus é injusto, etc. Aí é válido. Caso contrário, não é um bem sofrer. Tenho chegado ao último grau de objeção e da miséria, deitado sobre uma estrumeira, disse ele a Deus, Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduziste à mais absoluta. Obrigado, meu Deus, por haver
por haverdes me experimentado. Obrigado, obrigado por haverdes querido experimentar o vosso servo. Isso o espírito que tinha vivido situações díspares e diversas da que estava vivendo atualmente, viveu, vamos dizer assim, ao trono, junto ao reinado, e na presente encarnação ele nasceu assim numa situação adversa. Exemplos análogos a esse nós vimos, e olha como são as coisas. A semana passada nasceu um príncipe na Inglaterra, nasceu naturalmente num berço de ouro, vai ter as melhores instruções, os melhores colégios, vai ter próximo de si as melhores escolas e instruções, etc. Saúde. Neste mesmo dia nasce na favela da Rocinha uma criança, filha de um traficante e de uma mãe aidética, que esse traficante ele vai ter uma vida média de 2 anos e essa aidética 3 ou 4 anos. Quer dizer, que diferença substancial essa, nascer aquele príncipe que terá tudo e essa criança aidética. Mas, ai do bem sofrer. Tudo houve um planejamento. E não penses, meu irmão. Amor 58, seja bem-vinda. A prova da riqueza, da opulência, do ter-se é tão grave, ou talvez mais grave, do que a prova da miserabilidade, do não ter nada, do sofrer constantemente. E quando você está sofrendo, como vimos, estamos resgatando uma dívida, uma promissória. E nós, como devedores, como pagando, ou quando pagamos qualquer dívida, a gente naturalmente fica feliz, fica satisfeito. Márcio colocou: será a terra um lugar de gozo ou um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele para haver prantos e rangeres de dente? Para que nascesse nesse vale de dores? Esperai, pois vós que aí viveis, causticantes lágrimas e amargo sofrer, e, por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei os olhos para o céu e bendizeis, Senhor, por ter querido experimentai-vos. Muito bem, Senhor, a gente deve agradecer por todo esse sofrimento, mas agradecer, irmão X, isso não é paradoxal? Sim, agradecer. Agradecer porque esse sofrimento, repetimos, fomos nós, em sintonia, em consonância com os nossos dirigentes espirituais, os nossos protetores, que escolhemos. E não se iluda, nós escolhemos sofrimento piores do que o que estamos passando. Por que escolhemos? Porque a gente quer evoluir mais rápido. Dentro da nossa doutrina foi nos dito que não há fatalismo e nem destino, mas nós temos um fatalismo e o destino nosso final é sermos anjos, é sermos perfeitos, é sermos e estarmos com o Criador. Ou seja, participar desta obra, da cocriação. Ó Senhor, após o seu selo, disse o Espírito Verdade à frente, em todos que nele creem, o Cristo vos disse que com fé se transporta montanhas, e eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé por amparo, ficará sob a sua égide, não mais sofrerá. Ora, Jesus disse o seguinte, chegando ao apóstolo: ó meu Senhor, como o Senhor, de uma certa forma, cura este leproso, esse surdo, essa pessoa esse cego de nascença, e nós não fazemos isso. Ele disse o seguinte: ó, porque vós não tendes a fé de um grão de mostarda. Pois, se tivesse, dirias a essa montanha: mova-te deste para este local, e ela moveria. E digo-vos mais ainda, se tivesse a fé do tamanho do grãozinho de mostarda,
de mostarda, faríeis o que eu fiz e muito mais. Então, nós no sofrimento, meus irmãos, devemos ter a fé que isso aqui é passageiro. E é muito curto esses 70, 90 e poucos anos que vamos viver aqui, diante da eternidade. Diante da eternidade. Notadamente os espíritas, quando têm a oportunidade de manifestar em espírito após o desencarne, eles são uníssonos em sua totalidade em afirmar: quanto tempo eu tinha conhecimento e pouca coisa fiz. Tanto tempo eu tive na reencarnação e pouca coisa. Porque nós sabemos o que devemos fazer. O que nos falta, meus irmãos, o que nos falta é a convicção. Nós temos consciência da reencarnação. Nós acreditamos na reencarnação, mas não tem uma consciência assim precisa, contundente. Olha, Tiquiteco, você está desenganado, você vai morrer, você tem 3 meses, ele se desespera. Quer dizer, a gente sabe que vamos passar dessa para outra existência, que na verdade é a vida de direito e fato, que é a vida dos espíritos, porque nessa aqui prevalece o que está vinculado à matéria e o que a sociedade acha e tipifica como sucesso, né? O ter. Sucesso é aquele que tem o melhor casa, o melhor carro, aquele que viaja, aquele que tem vários cursos disso e daquilo, e esquece da grandiosidade que é o espírito, e poucos se destinam a estudar. Veja bem, nós neste exato momento, é bem verdade, uma sexta-feira, estamos com 11 pessoas aqui. Mas se você chegar em determinadas salas aí que fala de sexo, fala as piores ou propaga as piores coisas, deve estar um número extraordinariamente superior a essas 11 pessoas que aqui estão. É bem verdade que, repito, está no horário de trabalho e sexta-feira. Mas para as coisas que não prestam, para as coisas vinculadas à matéria, para as coisas notadamente vinculadas ao sexo, chama-se atenção. Márcio colocou aqui novamente: tendo chegado ao último grau da abjeção e da miséria, deitado sobre uma estrumeira, disse ele a Deus: Senhor, conheci todos os deleites da opulência, me reduziste à mais absoluta miséria. Obrigado. Obrigado, meu Deus, por haver querido me testar, né? Por me experimentar. Então, eu vos coloco em vossas mãos. Jesus, vendo, e inclusive, já antes da criação da terra, espírito ele já era, ele veio como Criador, e reencarnou no próprio mundo, e sofrendo todas as vicissitudes. A dor maior de Jesus, sem dúvida alguma, dita pela espiritualidade superior, foi revestir de um perispírito tão grosseiro quanto o nosso. Porque somos sabedores que o perispírito que envolve o espírito é constituído do fluido cósmico ou do fluido universal de cada mundo. Então a dor pior do que ser cravejado, ser crucificado, morto, coroado, etc., foi as injustiças, as infâmias, esse perispírito muito grosseiro e chucro que revestia o seu espírito. Esse aí deve ter sido bastante duro. Chico Teco coloca: sempre que quitamos dívida, ficamos em melhor condição. Sem dúvida alguma. E a gente, quando paga uma dívida, E nós estamos aqui, né, meus irmãos, para pagar. E quando você resgata uma duplicata e uma dívida, você sente aliviado. Em tese geral, pode afirmar que a felicidade é uma utopia, diz o Espírito Verdade, e cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente sem mais lograr alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade nesse mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Então aqui, não é, e já foi dito em Eclesiastes, Firestone, saúde e paz, meu irmão. Eclesiastes
A felicidade completa não é da terra, né? Não está aqui na terra. Mas nem por isso podemos deixar de ser felizes. O que é ser feliz? É você estar de conformidade às leis divinas. As leis divinas onde estão? Na nossa consciência. Deus deixou escrita da nossa consciência. Quando nós afastamos das leis divinas, a gente, de uma certa forma, conforme diz uma doutrina cristânica, nós pecamos. E o fato de você pecar, você contrariou uma das leis divinas, então você torna-se um pouco mais infeliz. E aqui no próprio Evangelho, já foi objeto dos nossos estudos, eu não me recordo se aqui no pautar, já foi não dessa lavra agora, né? Felicidade aqui na Terra é você. Primeira coisa fala que felicidade não é aquele que mais tem, mas felicidade é aquele que menos necessita. Se você tem muito dinheiro ou bens materiais e necessita de mais, você dificilmente será feliz. Mas se você tem pouco e necessita de pouco, você pode e normalmente é mais feliz do que aquele que tem muito. Então, e de uma certa forma, aqui no Evangelho diz o seguinte, que felicidade é você viver com o bem necessário. Isso no campo moral. Não, no campo material. Felicidade é você viver com o necessário, né? E não com o supérfluo. E já no campo moral, é a ciência do dever cumprido. Aquilo que eu fiz, aquilo que eu estou fazendo, e, segundo o próprio Santo Agostinho, ao chegar, ao cair da noite, eu passar sobre a minha consciência, eu verificar que, se eu estivesse no lugar daquela pessoa a qual eu, ao bem a mesma fiz, sentir que daquela forma eu deveria fazer, aí sim. Então fazer o bem a outrem, a ciência do dever cumprido, essa é a felicidade moral. E a material é viver com o necessário. Pessoal, ia finalizando aqui, relativamente ao item perda de pessoas queridas, perda de pessoas amadas, né? Morte prematura. Porque muitas vezes, eu na condição de pai, de mãe, eu perco um filho, eu chego, oh meu Deus, que esse menino no vigor, esse rapaz no vigor de sua juventude, agora que poderia produzir, agora que poderia fazer, muita coisa foi ceifada a sua vida. Foi ceifada a sua vida. Isso é uma injustiça, não deveria ocorrer. Se fosse aquele fulano de tal, filho do vizinho, que está mexendo com crack, está fazendo isso, está fazendo aquilo, até eu não falaria. Mas meu filho só está voltado aos bons pendores. Quem sou eu para avaliar? Quem sou eu para avaliar os desígnios de Deus? Muitas vezes aquela criancinha em tenra idade teve ou foi acolhida de um acidente ou de alguma morte extemporânea. Mas porque a divina providência se entendeu que o período dela aqui na Terra, o período conosco, já tinha terminado. Muitas vezes até tratava-se de um espírito altamente recalcitrante, réprobo, que, se vivesse, poderia ser uma decepção aos pais. Então Deus, na sua infinita bondade e justiça, sabe o momento adequado, sabe o momento aprazado de recolher as suas almas. É a mesma coisa de Eudécio conversando com Fray Stone e dizer que, olha, eu convivi com você aqui na penitenciária, nós temos 15 anos, e ele terminou a sentença dele, saiu. E eu querendo, uma vez que me afeiçoei ao Fray Stone, querendo que o mesmo ficasse, querendo que o mesmo partilhasse das minhas argrúrias. Então a gente não existe perda de entes queridos, né? E ocorre muitas vezes no caso, sem só,
Me dê um retorno, pessoal. Sem som? Ah, muito bem, muito bem. Muitas vezes assim, a minha esposa ou meu marido morre, eu lá em cima do caixão, olha, meu Deus, como é que faz? Quem vai levar os meninos para a escola agora? Ah, quem vai pagar o supermercado? Oh, meu Deus, logo isso comigo, etc. Eu. Veja bem que esse eu, isso aí depreende egoísmo. Eu estou vendo tão somente o espírito, meu espírito entre aspas, porque eu sou espírito. Eu deveria me postar, fazer uma prece, ter aquele sentimento da perda natural, aquele choro momentâneo, sim, mas depois haver uma reflexão. Nós somos sabedores que aquela alma, aquele espírito que parte, num segundo instante ele recobra o sentido após o período de perturbação e está em nosso meio. Então, quando a gente fica com esse pensamento de perda, quando a gente fica com esse pensamento de lamúria, nós obsediamos. Porque vocês já viram falar, muito embora isso é objeto de estudo de outro dia, a obsessão do encarnado sobre o desencarnado. Não é só o desencarnado que pode, o espírito que morreu que pode nos obsediar. Nós vivos podemos. Então, é um filho que morre, é uma esposa, é um marido, é uma mulher, e a gente fica de cá. Então, gente, passou aquele período de conturbação, a gente reflexiona, a gente reflete, para que as coisas tomem o caminho normal, porque o caminho normal é a vida espiritual. E a vida espiritual, o espírito tem vida eterna. Nós estamos aqui temporariamente. Vamos ainda encarnar aqui? Com certeza ainda viremos várias vezes nesse ou em mundo similar. Lembrando que qualquer evolução, de 1 centímetro que seja, é uma grande evolução, porque o tempo é eterno. O tempo não, a existência é eterna. Meus amigos, há algum questionamento, alguma colocação, alguma indagação a ser feita? Porque, senão, acabei de receber uma mensagem de uma amiga, a espiritualidade dos animais de estimação. Mas aí prossegue, Frei, ela sentia a dor da partida desse animal de estimação? Então, meus irmãos, deixa eu ver a tela aqui um pouco acima. Márcio colocou: quando a morte ceifa nas nossas famílias, arrebatando, sem restrição, os mais moços antes dos velhos, costumamos dizer: Deus não é justo, pois sacrifica quem está na força, no vigor da juventude, e que tem grande futuro pela frente, e conserva os que já viveram demais, anos cheios, já estão velhos, e muitas vezes anos cheios de decepção, caboclo roubando, extorquindo, etc. Pois leva os que são úteis e deixa nada mais para nós os que nada servem, o que nada... Pois despedaça os corações de uma mãe, privando-a de uma inocente criatura, que era toda a sua alegria. No entanto, deixa outros que roubam, que extorquem, que mata, que degola, que estupra, que faz as piores coisas. Mas, na verdade, e tem aquele velho ditado, se fosse um prato bom, não quebraria. Se fosse um prato ruim, não quebraria, como foi a louça primeira. É um ditado muito certo. Por que está levando esse bom? É porque ele já cumpriu a sua promessa. Ele já cumpriu a sua sentença. Não tem mais o que espiar e o que sofrer. E aquela pessoa ruim, aquela pessoa que está distante da virtude, mais próximo do vício, ainda precisa espiar, precisa sofrer, precisa pagar. É como naquele exemplo que logo anteriormente falávamos. Eu e o Frei Peso
ele cumpriu a sentença com 15 anos e eu ainda faltava mais 10. No entanto, é como se eu sentisse a sua liberdade. Ele cumpriu a sentença, pagou a sentença, natural se faz que volte ao meio social. Eu, como a minha foi mais grave, eu ainda tenho mais 10 ou 15 anos, tenho que ficar lá. Então essa é a explicação lógica dos desígnios de Deus ao ceifar a existência, a vida de uma pessoa magnífica, altruísta, boa e de boa índole, e deixar muitas vezes entre nós verdadeiros assassinos, pessoas réprobas, pessoas que têm que evoluir. Meus irmãos, muita luz, muita paz. Estamos dentro do nosso tempo. Eu chamaria o nosso irmão Márcio para fazer o encerramento ou indicar a pessoa que a faça. Eu pediria licença ao Décio, inclusive para fazer uma recordação bem rápida aqui. É claro que o estudo é sistemático do Evangelho segundo o Espiritismo, e eu pediria aos amigos que sempre recordassem as primeiras palavras do prefácio, palavras do mestre Allan Kardec, sobre o texto talvez mais importante para os iniciantes, onde ele diz que foram 4 as informações que Jesus deixou conosco. As predições, as palavras que as diversas sociedades religiosas usaram para constituir a sua teologia, né? Inclusive os dogmas, mas a palavra do Evangelho é como se fosse a riqueza maior que a humanidade já teve a oportunidade de observar, né? O Evangelho em si, principalmente isso que nós estamos estudando aqui hoje, que é exatamente o Sermão da Montanha, né? Gente, esse é o discurso espiritual mais profundo, e mais conciso que a humanidade teve a oportunidade de observar. Isso não é só considerado pelos religiosos cristãos, não. É por quase todas as ordens de religião filosófica. Então, lembrando-se disso, o que nós estamos recebendo, primeiro, o que nós recebemos diretamente do Mestre, que consta nos capítulos 5, 6 e 7 do livro de Mateus, e através desse livro, né, compilado por Kardec, pelas mãos dos irmãos que nos ajudam, é a descrição racional do que isso representa para a nossa evolução. É importantíssimo, né? E nós temos que lembrar do mesmo jeito que foi dito, por exemplo, por um espiritualista, que não tem nada a ver com a nossa, como é que se diz, a nossa aquisição doutrinária, o senhor chamado Huberto Rodin. Ele diz textualmente no seu livro: o Sermão da Montanha, se cumprido conforme o desejo do Mestre, onde ele diz: quem escuta minhas palavras e realiza, é como o homem que fez sua casa sobre a rocha. Isso quer dizer, meu amigo, no entender dele, ele usou um simbolismo muito bonito para dizer: é o passaporte para o reino dos céus. Explicado à luz do Espiritismo, então se torna a nossa tarefa,
né, digamos, inalienável. Isso faz parte da nossa vida. Eu estou agradecendo por vocês escutarem isso, agradecendo inclusive ao Décio, o irmão X, sobre essa linda palestra, e convidaria a todos agora para a nossa oração final. Então, pediria aos amigos, aos irmãos, que ao término deste encontro, agradecesse ao Pai e aos mestres da espiritualidade que nos assistiram, a experiência, a inspiração e orientação necessária ao aprendizado dos assuntos tratados no nosso encontro de hoje, que são tão necessários ao nosso desenvolvimento e elevação. Que as noções de fraternidade e harmonia prevaleçam nas nossas ações com o próximo. Assim sendo, pediria ao Mestre Jesus a permissão para o encerramento deste encontro, esperando que todo o aprendizado, hoje consolidado, nos sirva de ajuda a nós mesmos e aos nossos irmãos. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, gente. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço